E hoje é dia de falar de BTG Pactual. Será que o banco apresentou bons resultados nesse primeiro trimestre de 2024? O que os indicadores de valuation do banco estão indicando para novos investidores? Quais são as principais recomendações de mercado para o BTG? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal A-Trade. E hoje a gente vai falar aqui do BTG Pactual, que acabou de apresentar seus resultados do primeiro trimestre desse ano de 2024. E para a gente começar, eu vou precisar deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui das ações do BTG. A nossa ideia aqui no canal é trazer informação, ou seja, te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. E vale lembrar, não é recomendação. Bom, investidores, o BTG apresentou uma receita total nesse primeiro trimestre de 5,9 bilhões de reais. E esse valor representa um crescimento de 22,7% ao ano. Se a gente olhar aqui os números do quarto trimestre do ano passado, o banco apresentou aqui 5,7 bilhões. E se a gente olhar o mesmo trimestre, porém, do ano passado, o BTG apresentou uma receita total de 4,8 bilhões. Ou seja, o banco vem crescendo trimestre a trimestre. E isso se reflete, é claro, num excelente lucro líquido, que fechou aqui na casa dos 2,9 bilhões de reais, um crescimento anual de 27,7%. E olha isso aqui, o quarto trimestre do ano passado, ele fechou em 2,8 e no mesmo trimestre do ano passado, ou seja, o primeiro tri de 2023, o banco entregou aqui 2,3 bilhões de lucro líquido para os seus investidores. O ROI, que é o retorno sobre o asset, está aqui na casa dos 22,8%. Vale destacar que quando a gente olha para o quarto tri de 23, ou seja, o trimestre anterior, ele teve uma leve queda, no entanto, está dentro aí das expectativas dos investidores. Para você que já acompanhou o canal há bastante tempo, já deve estar ligado mais ou menos como que funciona a análise de um banco, mas vale lembrar que o BTG ele é um banco um pouco diferente dos bancos tradicionais do mercado. O BTG ele é um banco de investimentos. Nos nossos vídeos que a gente traz aqui no canal sobre a análise, por exemplo, de outros bancos, a gente geralmente olha receita, despesa e principalmente a carteira de crédito. Porém, para um banco de investimentos, a gente precisa olhar principalmente para os seus produtos, os resultados para cada um dos clientes que ele atende. Pois um banco de investimento, ele basicamente vive de spread e sobrevive das taxas dos produtos e dos serviços que ele presta para os seus clientes. E se você não sabia dessa diferença entre banco de investimento e um banco tradicional, você está esperando o que para se inscrever nesse canal? Inscreva-se e deixa o like aí pra gente. Eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento. Mas dando sequência e falando aqui do resumo do desempenho, a gente vê aqui as receitas totais crescendo trimestre a trimestre, como nós analisamos lá no primeiro slide, o mesmo aqui com o lucro líquido ajustado, que vem subindo trimestre a trimestre, e também o indicador ROA, que também vem subindo. No entanto, apresentou uma pequena queda em comparação ao trimestre anterior. Lembra que eu falei que o banco de investimentos é um pouco diferente? Agora a gente vai ver aqui as principais diferenças entre um banco tradicional. Um banco de investimento tem diversos produtos diferentes de um banco tradicional. Um deles é o Investment Banking, que nesse primeiro trimestre aqui de 2024 teve um excelente resultado comparado com os trimestres anteriores. Aqui em Corporate Lending e Business Banking, a gente vê aqui um crescimento saudável das receitas do banco, ou seja, a cada trimestre ele vem entregando mais resultado, e aqui o portfólio de crédito, que também vem subindo trimestre a trimestre, ou seja, um excelente resultado aí para o BTG Pactual. A parte de vendas e trading, ou seja, que são as movimentações e as atividades dos clientes dentro do portfólio do BTG, caiu nesse primeiro trimestre de 2024, quando a gente compara com o trimestre anterior, o quarto tri, e também principalmente com o mesmo trimestre do ano passado, ou seja, o mercado parece que deu uma esfriada aí nos últimos meses. Os serviços de Asset Manager apresentaram bons resultados, as receitas vêm crescendo aí trimestre a trimestre, e um destaque para esse primeiro tri que teve um resultado excelente quando a gente compara com o quarto trimestre ou até mesmo com o primeiro trimestre do ano passado. E o grande destaque para o BTG Pactual fica aqui no Health Manager, que é a gestão de grandes fortunas, onde o banco apresentou uma receita crescente nesse primeiro trimestre de 2024 e também
uma forte captação, ou seja, mais clientes estão colocando os seus recursos para serem gestionados pelo banco BTG Pactual. Dessa forma, investidores, dá para ver que o BTG apresentou um excelente resultado nesse primeiro trimestre, pois a maior parte dos seus produtos teve um resultado excelente. E vai destacar um último ponto aqui, o índice de Basileia, que é aquele percentual de dinheiro que o banco tem que deixar reservado segundo as regras do Banco Central, que nesse primeiro trimestre está aqui em 16%. Ou seja, o BTG vem crescendo forte desde o primeiro trimestre do ano passado. E como será que os analistas de mercado estão olhando aí para as ações do banco BTG Pactual? Para isso, eu trouxe aqui uma recomendação do Banco Safra, que é praticamente aí, vamos dizer que é um grande concorrente do banco BTG Pactual, pois o Safra ele também é um banco de investimentos. Os analistas aqui do Safra estão recomendando para os seus clientes a compra das ações aí do banco BTG Pactual com preço-alvo aqui, investidores, na casa dos R$34. Quando a gente analisa aqui o gráfico de preços aqui no TradingView, a gente percebe que o preço das ações gira em torno aqui de R$32 nesse momento. Se a gente projetar aqui no TradingView a alta aqui para casa dos R$34, o ganho de capital vai ser bem pequeno, vai ficar aqui na casa praticamente dos 5%, levando em consideração o preço atual aqui em R$32,35. No entanto, investidores, eu trouxe também uma outra recomendação, e no caso aqui é uma recomendação do Itaú BBA. Segundo os analistas aqui do BBA, a recomendação é de compra para as ações do BTG e eles elevaram o preço-alvo, que antes estava aqui em R$41 para R$43. Quanto que isso vai dar aqui de ganho de capital se você investir hoje no BTG? Fazendo as contas aqui junto com vocês, investidores, isso vai dar em torno de 32%, ou seja, um excelente resultado, uma excelente lucratividade para quem está pensando em colocar o BTG na carteira de investimentos. Então fica a dica aí para vocês. E para a gente fechar o nosso vídeo agora com chave de ouro, vamos analisar aqui os principais indicadores de valuation do banco BTG Pactual. Vai lembrar que o ticker dele na B3 é BPAC11. Eu estou utilizando aqui as ações e units. Um destaque é que nos últimos 12 meses as ações estão subindo aí 10%. O banco distribui poucos dividendos, então por esse motivo eu não vou trazer para vocês o cálculo do preço-teto segundo o método BARS, pois não faz sentido colocar o BTG em uma carteira previdenciária. Mas dando sequência aqui e analisando os principais indicadores de valuation, a gente vê que o PL do banco está em 11,74. Quando a gente abre o gráfico e analisa aqui a média histórica, que gira em torno de 14,48, a gente vê que o PL atualmente está abaixo da média, ou seja, está indicando para você, investidor, que talvez seja uma oportunidade de compra das ações do banco BTG. Mas vamos dar uma olhada aqui em outros indicadores. O indicador PEG Ratio, que é como se fosse o PL, porém ele projeta um futuro crescimento da companhia, está aqui em 0,37. Sempre que esse indicador mostrar para a gente um número abaixo de 0,50, é uma grande oportunidade de compra, ou seja, dois indicadores mostrando compra aí para a gente. Vamos olhar aqui o P sobre VP, que compara os preços das ações com o valor de patrimônio por ação. Analisando esse indicador, a gente percebe que desde 2023 o seu P sobre VP vem caindo e se aproximando da sua média, que gira em torno de 2,25. Ou seja, comparando o preço das ações com o valor de patrimônio do banco, talvez o P sobre VP continue caindo aí nos próximos meses, mas vamos acompanhar aí esse indicador. Ele não está mostrando compra para nós investidores. Um outro indicador importante também para a gente validar essa oportunidade de compra aqui para o banco BTG é o LPA, lucro por ação. Ele traz para a gente aqui um valor de 2,75, sendo que a média é de 2,70, ou seja, o crescimento da lucratividade por ação vem subindo a partir aqui de 2022, ou seja, o banco vem melhorando seus lucros, porém as ações ainda não estão acompanhando essa alta na lucratividade, ou seja, talvez realmente seja uma grande oportunidade de compra e investir no banco BTG neste momento. E para fechar, vamos falar aqui dos indicadores de eficiência e também rentabilidade. E por último, vou trazer aqui os indicadores de crescimento. Falando aqui de margem líquida, quando a gente olha a média histórica do banco, que é de 25,80, a gente percebe que a margem líquida dos seus produtos está abaixo da sua média. Ou seja, o banco apresentou resultados ruins aí no ano de 2022 e também 2023.
2023, então a gente precisa acompanhar uma melhora aqui na margem líquida do banco. E vale destacar que ele oscila bastante aqui ao longo do tempo, ou seja, é um banco aí que está muito suscetível às variações do mercado. Falando do indicador ROI, que é o retorno sobre o equity, ele traz aqui 20,33%, ou seja, está acima da média histórica do banco, que é de 16,86%. O ROA, que é o retorno sobre o asset, está em 2,17. Também está trabalhando aqui acima da sua média, que é de 1,92. Mais um ponto positivo aí para o BPAC. E olhando aqui os indicadores de crescimento, o CAGR, que é o crescimento projetado das receitas dos últimos 5 anos, traz para a gente aqui 43%. A gente percebe, investidores, que o banco vem crescendo fortemente suas receitas desde o ano de 2018. Ou seja, isso é excelente, ele vem capturando mais market share. E a partir do CAGR de lucros, ou seja, a lucratividade do banco, ela vem crescendo 52%. Vale lembrar que a média aqui é de 21%, ou seja, o banco vem crescendo também a sua projeção de lucratividade. Com isso, investidores, a gente pode concluir que talvez seja uma boa oportunidade ter BPAC aí na sua carteira de investimentos. Mas me diz aí, qual é a opinião de vocês? Vale a pena ter BPAC na carteira, ou será que as ações vão ficar andando de lado ou vão continuar caindo, conforme nós estamos vendo aqui no gráfico, indicando uma queda desde o mês de janeiro desse ano? Comenta aí qual é a sua opinião, tô curioso para saber. E como vocês já sabem, investidores, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.